Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende de como vocês estão assistindo. Eu tenho aqui a satisfação hoje de estar conversando com um grande amigo, colega, Alexandre Bahia, que é nosso aí diretor do CONIF. É diretor mesmo, seu cargo, Alexandre? Diretor executivo. Executivo do CONIF, né? Que está aí no CONIF já há muito tempo, há 15 anos, desde o seu início. E eu gostaria de conversar com ele, inicialmente já, para o nosso projeto do livro dos 15 anos dos Institutos Federais, perguntando qual era o clima do Concefet ali em 2008, quando ele ingressou no CONIF e ainda no Concefet e ainda nem havia sido assinada a lei de transformação. Alessandro, muito obrigado aí por participar desse projeto, pelo apoio institucional que o CONIF, através de você e da professora Maria Leopoldina, estão dando a esse projeto de 15 anos. É um projeto de memória, né, da Rede Federal, e você não podia faltar, porque você aí é uma personalidade que transpassa, né, passa todos os reitores. Os reitores vão e vêm, mas o Alexandre Bahia, o Janes Dantes, a equipe do CONIF estão aí sempre presentes, aí dando todo o suporte para a rede se fortalecer. Obrigado inicialmente, e com você aí, essa primeira pergunta. Qual era o clima do Concefet em 2008? Gisele, obrigado pelo convite, também agradecer e parabenizar a iniciativa, esse resgate da memória, da criação desses 15 anos que nós, da Rede Federal, como ela está inserida hoje, parabenizar os ex-reitores e reitoras que estão envolvidos no projeto, também tenho saudades deles, né, da grande convivência que tivemos durante vários anos. Em relação a essa primeira pergunta, né, vivi isso com o James também, uma memória viva da Rede Federal, era um clima de efervescência assim, nas discussões, né? E aí eu vou colocar aqui como um marco temporal, a partir de agosto de 2008, nossa lei foi aprovada no final do ano, em dezembro, então esses meses aí que antecederam a aprovação da lei foram marcados, eu diria aqui, na minha perspectiva, de alguém que estava chegando, né, ao Concefet, era de inúmeras discussões, né? Eu tenho um histórico aqui de discussões do Concefet, eram reuniões a cada 3 meses, 4 meses, 3, 4 reuniões por ano. E aí, naquele período, nós tínhamos reuniões praticamente mensais, com várias reuniões extraordinárias, e onde a pauta, obviamente, principal era a repercussão ou o impacto da aprovação da Lei 11.892 na rede federal. Então, as discussões eram desde questões orçamentárias, né, para dar conta dessa nova institucionalidade, a também cargos, funções, essa nova composição, a nova configuração agora de uma reitoria para uma institucionalidade nova que estava ali próxima de ser aprovada. Eu também me recordo muito da participação do Ministério da Educação nas nossas reuniões, do secretário Eliezer, do Gleison, que era o nosso coordenador, do professor Getúlio. Então, vários dirigentes da CETEC participavam dessas discussões, havia muitas dúvidas, havia também um clima de ansiedade, né, sobre essa nova institucionalidade. Claro, era um clima de ansiedade, mas de muito entusiasmo, né, pela nova configuração que se daria com a aprovação da lei. E também eu me recordo muito da participação de parlamentares nas reuniões do Concefet, onde, à medida que o projeto tramitava a lei, vários setores, né, passavam por várias comissões, então falar um pouco a tramitação e também era um clima efusivo de preocupação, mas havia ali um sentimento único, eu posso dizer e testemunhar, de que todos estavam muito engajados, as reitoras e os reitores, na aprovação da lei. Havia também esse clamor no Ministério da Educação, então havia, vamos chamar assim, uma sinalização política muito clara de que era isso mesmo, e o Congresso Nacional foi também fundamental nesse processo. Perfeito. Eu me lembro que o professor Paulo César Pereira foi o último presidente do Concefet, o primeiro presidente do CONIF, né? Foi construir com o professor Paulo César a nova instituição CONIF, né? Porque teve a definição da marca. Eu lembro que aqui em Santa Catarina, né, a gente participou ali também, inclusive do desenho da marca. Acho que o Marcelo Carlos Silva ajudou, tal. Como é que foi essa transição de Concefet para CONIF, juntando inclusive CONIAF? Como é que foi esse processo de criar essa nova estrutura, incorporando instituições que já existiam já há algumas décadas? Exatamente. Então, nós tínhamos conselhos separados, né?
CONEAF ali, e o CONCEFET, com a junção das instituições, né, das várias autarquias e a transformação em institutos federais, houve-se a decisão de ter apenas um conselho, e aí essa construção desse novo nome, dessa nova logo, né, foi uma construção, eu diria, de muita rapidez. Foi-se criada uma comissão ali para poder fazer as modificações, a integração de patrimônio. O CONCEFET tinha um patrimônio, o CONEAF também tinha um patrimônio. O James foi fundamental nesse processo não só de transição, mas também de junção dos dois conselhos. Eu e ele nos revezamos aí na administração desse tão novo conselho. Eu fiquei mais na parte administrativa ali, no assessoramento à presidência, e o James cuidou desses trâmites mais legais dessa junção dos conselhos. E aí, falando até um pouco da logo do CONIF, né? Ela até teve uma nova restilização mais recente, mas fica aqui também o registro. Eu não sei se as pessoas sabem, foram várias instituições que, de forma muito generosa, o IFES, que teve, acho que a Bahia, e por fim o Pernambuco, fizeram várias propostas, e aí o Instituto Federal de Pernambuco, que, de forma muito generosa, ali era o nosso reitor, o professor Sérgio Gaudêncio, nos ofertou essa marca, né, nos disponibilizou essa logo do CONIF, e aí nós até hoje utilizamos, fizemos uma pequena modificação, mas ela ainda se mantém original, ainda daquele ano. Então, em março de 2009, aí para a gente não perder aqui o marco temporal, em março de 2009, nós conseguimos aí fazer o novo regimento, né, do CONIF, com 38 instituições, 38 institutos federais, os 2 Cefets e o Colégio Pedro II, que são signatários, né, e criadores aqui do nosso CONIF, e assinaram a ata de criação do nosso, agora então, CONIF, e o registro aconteceu em março de 2009, e aí foi se construído essa nova institucionalidade. E aí, falando um pouco do nosso presidente, da diretoria da época, né, havia ali bastante trabalho, muita coisa a fazer, não só nas instituições, nas suas próprias instituições, mas também no CONIF. O professor Paulo César Pereira foi fundamental nesse processo, né? Ele é muito aguerrido, alguém que escreve bem, que fala muito bem, alguém também muito organizado. Então, eu creio que foi importante ter ele na presidência naquele momento, junto com a sua diretoria, para constituir ali o CONIF naquele momento. Acho que é isso, Jesué. Essa pergunta ela é bem interessante que você fez. Perfeito. Imagino, Paulo é todo meticuloso, né? Dá para perceber que trabalhando com ele agora. Criterioso, né? Então acho que isso foi importante naquele momento. Organizado. Tudo que ele faz ali é muito detalhe, né? Eu tenho outra curiosidade, que o CONIF ele não tinha sede própria. Eu lembro que quando eu era reitor pró-tempore, a gente participava das reuniões ali no Conselho Nacional de Educação, tal. A gente ia de um lugar para o outro, né? Fazer reuniões. Aí vocês tiveram esse trabalho impressionante aí de ter uma sede própria no local bem localizado, aí, né, numa região bem localizada em Brasília, que é hoje onde acontecem as reuniões do CONIF, né? Foi muito complicado organizar essa questão física do CONIF, foi importante. Como é que foi esse projeto, esse processo? É importante dizer que as gestões dos conselhos aqui foram muito austeras, muito importantes do ponto de vista financeiro, né? Isso permitiu uma evolução patrimonial de forma robusta, contínua, né? O CONIF, quando eu cheguei, não tinha nenhum tipo de dívida, nenhum tipo de questão. Então, nós éramos ali uma sala do edifício Assis Chateaubriand, no 6º andar, uma sala mais ou menos de 50, 60 metros quadrados, né? Quando eu cheguei, eram 2 pessoas, mas a pessoa que me contratou saiu antes da sequência, cerca de 45 dias depois. Então, eu fiquei no CONCEFET 1 ano e meio, trabalhando sozinho. Esse 1 ano e meio, mais ou menos 1 ano após a aprovação da lei, claro, com a ajuda do James, que estava na transição. Então, nós éramos uma sala de 60 metros, com mesa de reuniões. Então, para aquele momento, atendia para as questões mais do dia a dia. Para as reuniões plenárias do CONCEFET e aí na sequência do CONIF, nós tínhamos uma dificuldade de não ter uma sede própria. Então, nós fazíamos reuniões no Ministério da Educação, fazíamos reuniões em hotéis, reuniões no CNE, no Conselho Nacional de Educação, ou as reuniões itinerantes
E eu lembro de uma, que acho que foi a terceira reunião ordinária do CONIF, foi feita em Recife, eu tenho uma foto dessa da reunião. Acho que foi a primeira reunião fora de Brasília, depois de nós termos nos transformado em CONIF, né, e Instituto Federal. Então, a evolução de espaço físico, ele foi acontecendo dia após dia. Então, nos anos seguintes, com o crescimento também orçamentário da rede e do CONIF, nós, numa gestão bastante austera e organizada, fomos acumulando recursos para que, assim que tivéssemos um valor... Brasília é uma cidade muito cara, né? As coisas são muito caras, então precisariam de valores robustos para poder ter uma sede própria. E aí eu e o James, né, na procura, acho que em 2011, nós achamos um espaço aqui no setor comercial sul, aqui em Brasília, que é até próximo à Esplanada, e compramos aqui um espaço, saímos de 60 metros quadrados para 330 metros quadrados. Compramos em 2011, ali final de 2011, e depois, após essa compra, fizemos aí também mais algumas gestões de recursos para a reforma, né, do espaço. E aí, em 2015 estamos aqui na sede, onde eu estou falando, aqui no Setor Comercial Sul, com uma sede com 2 auditórios, salas de reuniões. E o CONIF agora, lá atrás, era eu e o James. Hoje nós somos 11 colegas, né, aqui divididos em assessorias internacional, assessoria de relações institucionais e governamentais, assessoria de comunicação, assessoria internacional, então, e a diretoria executiva. Então, a evolução da rede também, o CONIF acompanhou essa evolução da rede, tanto patrimonial, dos investimentos, e aí temos hoje esse espaço aqui que, até o momento, tem dado conta das atividades do CONIF, que mudaram assim, de forma substancial, radicalmente. O CONIF de 2009 não tem absolutamente precedente do CONIF de 2023. Perfeito. Eu tenho uma outra pergunta. Assim, qual a importância você atribui hoje ao CONIF para a organização da rede federal, para o desenvolvimento da rede federal? Porque muitas pessoas não sabem, mas o CONIF não é um órgão deliberativo, né? Ele é um conselho de dirigentes, e eu participei já de algumas reuniões, né? E eu sei que muitas vezes a gente, nas discussões, não chega a um consenso, né? E tem toda uma metodologia de discussão que foi se aprimorando ao longo do tempo e que vem se fazendo, sendo uma referência para os reitores que chegam no CONIF. Eles são bem acolhidos e acabam entendendo essa dinâmica, né? Não é um espaço de deliberação, mas muitas vezes formação de consensos, né? Vamos dizer assim. Qual a importância do CONIF hoje para a rede federal e como você vê esse processo de evolução das discussões no CONIF? Acho que a evolução do CONIF é algo bastante robusto ao longo dos anos. Não que não havia discussões políticas e de políticas públicas, mas acho que a importância da rede ela cresceu grandemente, sobretudo pela inserção do CONIF nos espaços de poder. Vamos conceituar assim. À medida que a rede foi se colocando, foi ganhando robustez, o CONIF foi acompanhando, ou essa troca, né? Também o CONIF foi ganhando robustez, a rede também foi ganhando robustez. Hoje, uma deliberação, chama assim, uma resolução, porque o nome que a gente quiser dar, que o CONIF emite uma opinião ou um posicionamento, tem um forte impacto na rede federal e também na sociedade. Claro que o CONIF não é um órgão impositivo, deliberativo, para que as instituições sigam. As instituições são autarquias, né? Têm a sua autonomia, mas eu diria com muita segurança que entre 90% a 95% do que o CONIF se posiciona ou recomenda, acho que a recomendação, acho que é a palavra melhor, as instituições têm seguido, e isso tem dado muita segurança e unidade às instituições em relação às políticas públicas. Se eu puder definir o CONIF, eu definiria o CONIF em duas pernas, vamos chamar assim. O CONIF é um órgão político, né? É um órgão político de políticas públicas. Aqui é onde se constrói políticas públicas para a educação profissional científica e tecnológica. Então, com a sua inteligência coletiva, eu gosto assim de chamar, com seus reitores, pró-reitores, os dirigentes que compõem o CONIF, é construído aqui para o país políticas públicas robustas de Estado, né, para o Estado brasileiro.
Então, o CONIF é um lugar, é uma casa de construção de políticas públicas. O CONIF também é uma entidade política no sentido de defesa de interesse, né? Como alguns gostam de chamar de advocacy. O CONIF sai em defesa da rede, é um órgão que mantém uma vigilância, né? Em qualquer assunto que seja do interesse da rede, seja assuntos que possam desvirtuar a nossa lei, por exemplo, ou assuntos que vai colocar a rede em outro nível, levar a rede para uma outra situação. Então, o CONIF é uma instância política, sobretudo é uma casa política, e isso a gente tem cada vez mais consolidado ao longo do tempo, né? Então, até a nossa própria evolução, a minha formação profissional, ela também acompanhou isso. Aqui as nossas assessorias, elas foram se modificando ao longo do tempo. Eu dou exemplo da comunicação, que era uma comunicação mais publicitária, hoje é uma comunicação política, de posicionamento, a assessoria internacional também, de inserção nos debates internacionais, a diretoria de relações institucionais e governamentais, aqui da minha amiga Fernanda Torres, também, ela tem esse desenvolvimento de levar para o Congresso Nacional, para o Poder Executivo e para as instâncias, e também para o terceiro setor, os posicionamentos do CONIF, né? E a nossa própria formação profissional dos colegas que chegaram depois tem esse viés, né? Minha formação em administração, mas depois fui para a área da ciência política, que, ao meu ver, aqui foi uma condução natural para poder também, à medida que o Conselho foi se transformando, nós também fomos nos reorganizando, nos reinventando enquanto trabalhadores aqui do Conselho. Aí, Josué, acho que é isso. Aí, nessa pergunta, o desenvolvimento político do CONIF acompanha também a história aí da evolução da rede federal. Perfeito, eu ia até perguntar isso, né? Porque eu te conheci muito jovem, aos 24 anos, entrando aí com o Cefet, né? A gente acompanhou a tua evolução e a gente percebeu claramente que você evolui aí junto com a rede, né? Porque você foi buscar aí a formação em mestrado em ciência política e está aí, o CONIF contribui para a construção de políticas públicas, né? Eu tenho certeza que em alguns momentos o próprio CONIF apoia o MEC na elaboração até mesmo de portarias e resoluções que venham aprimorar a rede. Então, o processo de desenvolvimento teu pessoal e profissional se confundem também com a rede, né? Nesses 15 anos, né? Alessandro Bahia, vamos ver se você está de memória boa aí. Nós somos 15 anos de trabalho no CONIF aí, né? Quais foram os presidente do CONIF 2009 até hoje? Vamos ver se consegue. Vamos lá. Teve a transição ali de 8 para 9, o professor Ferreira Costa, aí o Paulo como primeiro presidente em 2009, depois veio a nossa reitora, a primeira mulher presidente do CONIF, professora Consuelo Cielski. 2011, o nosso reitor do Ceará, professor Cláudio Ricardo. 2012, o reitor Dênio do IFES. 2013, o nosso reitor do Instituto Federal do FMG, o Caio, 2013. 2014 foi... Errei? Acerta Luiz Caldas, 2014. 2014, Luiz Caldas. 2015, aí o 2015, o reitor Belchior, do FRN. 2016, o professor Marcelo Bender, do Instituto Federal Sul Rio Grandense. 2017, o professor Roberto Brandão, do Instituto Federal Maranhão. 2018, foi o professor Jerônimo, do Instituto Federal de Goiás. 2018 foi o professor Roberto Gil, né? Roberto Gil. 19, professor Jerônimo. 2020 foi a nossa reitora, a professora Sônia. 2021, 22, professor Jadir, do IFES. 21, a reitora Sônia. E 22, o professor Cláudio Alex, do Pará. E nosso primeiro reitor da região Norte. E 2023, a nossa reitora Maria Leopoldina Veras Camelo, do Instituto Federal Sertão Pernambucano. Perfeito, é isso aí. É o interessante de tudo isso, né? São já várias gerações de reitores, né? Acho que é a quarta geração aí de reitores. E você está aí acompanhando, porque eles ocupam a presidência, né? E depois, raras vezes, acaba voltando. Acho que tem algum que foi reeleito ao longo do tempo, talvez o Jadir, mas Jadir foi no Concefet, alguma coisa, né? Talvez tenha sido. Ele foi lá no Concefet,
Acho que não teve nenhuma repetição, né, ao longo do tempo, né? Não, até porque assim, o pensamento que a gente tem é o seguinte: se o reitor em tese fica 4 anos, se ele ficar 2 anos aqui, ele fica 50% do mandato acumulando. E o CONIF já virou uma loucura. Eu até brinquei esses dias que nós temos aqui agendas e pautas de trabalho para que, se o reitor ficasse aqui permanente 1 ano, ele não faltaria trabalho para ele. O que antigamente não. Às vezes o presidente vinha aqui, passava 2 dias, poderia voltar tranquilamente, que as coisas já fluíam normalmente. Hoje não, a agenda política, a política não respeita dia nem horário, né? Então, é assim aqui um pouco do CONIF. Então, o presidente do CONIF, às vezes, está no sábado à noite resolvendo questões. Perfeito. Para finalizar, para não tomar tanto teu tempo, Alexandre, eu vejo assim que, ao longo das discussões, né, eu assisti algumas apresentações até do analista, o cientista político Creomar, aí em Brasília, né, que tem feito um trabalho imenso aí para análise de conjuntura, e você aí tem tido essa parceria com eles também, até para apoio do CONIF no posicionamento político do país, né? Como é que você vê o papel do CONIF nesse momento, no momento de formulação de políticas públicas, né? Como o CONIF pode contribuir para as instituições da rede nessa formulação, do teu ponto de vista? Josué, acho que é fundamental essa pergunta. O CONIF, ao longo do tempo, ele tem esse acúmulo, né, dessas gerações de reitores e reitoras que passaram por aqui, deixaram a sua contribuição. Mais do que isso, foram colocando o CONIF num patamar cada vez maior. Hoje o CONIF tem como responsabilidade se inserir em qualquer debate, inclusive essa é a nossa missão, de inserir no debate público nacional e internacional. Quando se falar em educação profissional, científica e tecnológica, nós temos a obrigação de nos colocarmos a inteligência da rede para a construção de políticas públicas. Acho que isso é fundamental. Nós temos em todas as áreas, né? Eu costumo dizer que a rede pode atender a esplanada em qualquer área, desde os ministérios dos povos indígenas até mesmo ao Ministério das Relações Exteriores. O CONIF e a rede têm feito isso. E aí eu queria destacar, acho que para até encerrar aqui a minha fala e respondendo a sua pergunta, o CONIF, nesse momento, está acontecendo, está em andamento, a construção de um planejamento estratégico para a rede federal. Esse planejamento talvez seja um marco aqui para o CONIF, uma vez que ele vai balizar as políticas públicas, os produtos, os processos que a rede federal vai não só entregar, mas vai participar daqui nos próximos anos. Então, a ideia é que o CONIF tenha esse planejamento estratégico e possa sentar com os governos que forem assumindo ao longo do tempo para dizer que, olha, nós, enquanto rede, entendemos que devemos caminhar para essa direção. E o planejamento estratégico apontará isso. Então, nós queremos que as políticas públicas dos governos que forem assumindo caminhem nessa direção, porque nada melhor e nada mais do que a própria rede define os seus rumos. A inteligência 115 anos no próximo ano, em 2024. Então, nós, aqui, enquanto conselho, entendemos que a própria rede deve apontar o futuro, deve apontar para onde ela deve caminhar, e nós vamos defender isso nas instâncias do Poder Executivo, no Poder Legislativo, para que os recursos públicos sejam destinados para dar conta desse planejamento, desses produtos, dessas entregas para a sociedade brasileira, fortalecendo a ideia de autonomia da rede federal, autonomia política, e eu quero sublinhar isso, a rede possa estar protegida e possamos garantir, quem sabe, mais 115 anos à frente, transformando vidas, que é o lema da nossa rede federal. Para tuas considerações finais, qual a importância dos institutos dos brasileiros nessa trajetória? Você acabou de comentar na tua resposta anterior, mas enfatizando, qual a importância você atribui aos institutos federais dos brasileiros hoje na sociedade? Josué, eu me surpreendo todos os dias com o que a rede faz. Eu ainda, ao longo desses 15 anos que eu estou aqui, todos os dias eu descubro quão importante é a rede, mais do que isso, tudo que ela faz para a sociedade brasileira, para o povo brasileiro, sobretudo para os jovens, né? Sei que nós temos educação
também para adultos, mas o jovem brasileiro. Eu estou tendo a oportunidade de conhecer vários campi, vários institutos federais, e isso tem contribuído para um sentimento, uma percepção aí como brasileiro de que essa é uma das políticas públicas mais vistosas, mais robustas que o Estado brasileiro já produziu, porque ela tem como característica a interiorização, que é levar a educação pública de qualidade para o interior do nosso país, para jovens que estão excluídos, vamos chamar assim, da educação de forma geral, levando a educação profissional para essa, impactando na economia, formando o cidadão. Acho que a formação cidadã talvez é algo que eu mais aprecio hoje na rede. Então, a rede ela tem essa capacidade, como eu falei na pergunta anterior, ela transforma vidas. E aí eu acho que se nós fizermos qualquer ação aqui no CONIF que impacte ao menos uma vida, eu creio que já valeu a pena vir trabalhar e poder nos reunir, gastar tempo em políticas públicas e na defesa daquilo que acreditamos. Acho que é isso, José. Acho que esse é o sentimento, inclusive, também aqui dos meus colegas, aqueles que chegaram depois de mim, eles sabem de que o nosso trabalho aqui ele tem a capacidade de impactar a vida das pessoas, e isso é muito importante, talvez a coisa mais importante que a gente faça. Alexandre, muito obrigado aí pelas tuas palavras, né? Eu tenho certeza que no planejamento estratégico que está sendo bem elaborado, bem construído esse momento, vocês devem estar pensando, né? Como a rede vai estar daqui 15 anos, daqui 30 anos, né? A gente sabe que o futuro se constrói hoje com planejamento, com ações, né? E com atitudes, né? Então, parabéns aí pelo trabalho que vens aí desempenhando. A gente observa, né? Eu tive tive a rara oportunidade, né? De participar desde o início. Nosso conselheiro. Desde a gênese ali mesmo do Concefet. Eu lembro da primeira reunião que eu participei do Reditec e do Concefet, que a professora Consuelo me levava lá antes de fazer parte da equipe, né? E depois tive a oportunidade de substituí-lo algumas vezes no CONIF, depois, recentemente, também substituindo o professor Gariba, também no CONIF aí, também vejo várias gerações se passando, e você está aí sempre presente, sempre muito organizado com a tua equipe aí, com a equipe do CONIF, que dá realmente segurança, né, para os leitores que chegam, que são sempre bem acolhidos, e isso é essencial para esse trabalho não parar. Então, que a gente tenha aí nesse trabalho de planejamento estratégico, porque ele também vai ajudar a definir o que a gente vai ser daqui 15, 20, 30 anos. Isso é essencial para o país. Muito obrigado também pelo apoio, né, que o CONIF está dando para esse projeto Memória, que tem o objetivo aí resgatar aquele momento histórico de transformação, de construção da nova institucionalidade e mesmo os bastidores, né, histórias interessantes que pouca gente conhece, né, e que vai ter oportunidade de conhecer lendo o livro que será lançado aí no Reditec em Natal, ali em novembro. Então, muito obrigado ao CONIF também por apoiar essa ideia. Acredito que o resgate da memória da instituição também é importante, né? O resgate dos fundadores dos institutos federais é importante ser registrado. Espero que depois possa fazer parte do acervo aí do CONIF também, né, esse tipo de obra e outras obras, né, que são desenvolvidas, porque hoje todo mês é lançado uma monografia, uma dissertação, uma tese. Verdade. Federais, algo que não acontecia no passado, né? Antigamente quem falava sobre a nossa rede eram universidades, né? E muitas vezes com um viés preconceituoso também, né? Eu já ouvi isso aí. Então, na verdade, a gente hoje está construindo nossa própria história e você faz parte dela brilhantemente. Obrigado. Construir. Muito obrigado. Então, fique bem, fique com saúde aí e siga o trabalho aí para os próximos 30 anos pela frente. Obrigado, José. Parabéns pela iniciativa, parabéns aos reitores e reitoras pela contribuição.